Olá, pessoal! Boa noite para vocês, ou boa tarde ou bom dia para quem está assistindo aí de casa. Hoje a gente veio trazer um episódio super importante para vocês. Bom, meu nome é Laila. E o meu nome é Sabrina. A gente faz cursos diferenciados. O meu, por exemplo, é o marketing. E o meu é da Odonto. E a gente vai ter uma breve diferença de bate-papo aqui, um discurso hoje, que vai englobar muito o marketing e a odontologia. E a gente vai trazer coisas que está ocorrendo no nosso dia a dia, o que está falando, o que está acontecendo. E tem também muita sugestão, que a gente tem perguntas, né, que a gente vai debater, que foram pessoas que fizeram pra gente e a gente vai debater aqui hoje. Sim, hoje a gente vai falar sobre a integração de diferentes áreas, né? Como marketing, arquitetura, urbanismo, odontologia, ciências contábeis, a medicina veterinária, né? Vários cursos que tem aqui na faculdade mesmo. E acaba, gente, que hoje em dia é um mundo muito conectado, uma área necessita muito da outra, né? Hoje todas são em conjuntos, uma depende da outra. Demais. E a gente fala até mesmo que a gente pensa assim, que muita gente fala, mas cada área tem uma área, cada pessoa pensa em uma coisa. Só que hoje a gente liga, por exemplo, igual a psicologia, que a gente também vem falar e vai ter outros temas que a gente vai citar mais a psicologia também, que é um outro tipo de curso que precisa, por exemplo, do marketing, ou precisa de uma área de uma odontologia, porque às vezes a pessoa procura isso muito também, até pelo tratamento físico pessoal da pessoa, do dia a dia, beleza. Tem muita pessoa que incomoda com isso e que convive com o dia a dia. Sim. Na odontologia, por exemplo, a gente não vive sem o marketing, né? Por causa dos pacientes, hoje em dia o marketing tá aí muito, elevado. Psicologia, gente, a gente não aceita um paciente na cadeira se ele não estiver bem, se não estiver assim, tranquilo. Igual a Laila falou aqui com a gente, questão de estética também. Hoje em dia tá assim muito em alta. Eu acho que todas as áreas hoje em dia andam muito juntas, né? Então, hoje, nesse episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E sem falar também, vamos contextualizar o marketing agora, né? Porque hoje o marketing também, em relevância, ele é uma área que tá dando muita visibilidade e alta. Sim, para todas as áreas. Exatamente. E se a gente for olhar e observar hoje, o marketing, ele é uma área que tá em avanço e todas as outras áreas precisam do marketing, porque a gente fala que o marketing em si hoje não é só sobre sobreviver ou sobressair de uma fala ou de uma coisa. Hoje, o marketing você tem que saber vender. Então, vamos falar que um vendedor hoje em si, ele depende do marketing, porque... A odontologia, por exemplo, não é só o paciente. A gente tem que saber vender o nosso peixe, né? O nosso produto, que é ali seja uma ROF, harmonização orofacial, seja um botox, seja uma resina simples. E pra você fazer, por exemplo, igual você que faz odontologia, né, obviamente, a gente pensa que pra você ter um bom serviço, você ter pessoas que acompanham ali com você, você precisa fazer um marketing. A gente fala, logicamente, que o marketing não é só edição de vídeo, não é só você ter seu roteiro. O marketing, igual eu falei, ele é uma parte que engloba desde uma pessoa, de um vendedor, que é uma coisa bem simples. Ou seja, se você sabe vender, se você é um bom vendedor, você já tem a prática do marketing ali. Não adianta de nada você ser muito bom se você não sabe expor ali o seu serviço, mostrar para a sociedade, né? Buscar ali novos clientes, novos pacientes, procurar um novo em si, né? E vamos falar um pouquinho do direito agora? Vamos. E o que você acha? Porque a gente pensa assim no direito, hoje o direito defende todas as partes, Todas as partes. E a gente fala porque cada ramo ali, o direito pega tudo. Desde a área do trabalho, desde a parte criminal, né? De tudo que acontece, que eu acho uma loucura. Por exemplo, sem toda a papelada, sem todos os trâmites ali por trás, sem toda a papelada, né, do paciente ali tá por dentro, o consultório não anda. Sem toda a licenciação que fala, né? Isso. Sem essa parte da documentação, a gente não tem um consultório aberto, a gente não pode atender ali o paciente sem ele estar ciente do que ele vai fazer, então tem todo um contrato ali. Essa parte do direito se encasa demais com a odontologia, acredito também com o marketing, né? Que hoje em dia tem essa muito... tem muito disso, né?
você vender a sua imagem. Sim. Acredito que tem muito disso. E você já pensou também, agora voltando um pouco para a área da medicina veterinária? Sim. Eu tenho, por exemplo, uma amiga minha que ela tá fazendo aqui, Sim. inclusive aqui na UNA, ela tá cursando a medicina veterinária. E a gente pensa assim, que a medicina veterinária, ela conecta várias coisas também no dia a dia. Sim. E sem falar que ela engloba muito na parte da saúde pública. Engloba. Porque hoje em dia a gente fala assim, a gente tem tantos animais na rua. A gente tem cachorro, gato, que fica assim, solto, né? Que não tem responsável, um cuidado por uma pessoa, não tem uma alimentação direito. Então a gente para pensar que a medicina veterinária, ela tá aí para poder, às vezes, até olhar essas situações de animais de ruas, né? Porque a prefeitura, às vezes, não sei aqui em Divinópolis, mas existe vários lugares que isso acontece. Tem o centro de zoonoses aqui, eu sei que tem, mas eu não sei como que funciona, né? Que ele atua seguindo no cuidado de animais de rua. A gente muito até legal. sabe também que tem vereadores aqui da cidade que a gente toma com essa causa animal, né? Sim. Que é uma parte muito legal da gente falar. Inclusive, vamos trazer um dia também. Vamos convidar aí. Pra gente aí convidar um vereador, talvez, pra gente bater um papo com ele sobre isso. E acaba que essa área também engloba muita psicologia. Eu, há um tempo atrás, eu fui mordida por um cachorro de rua. E você tem que ter muita saúde mental, né? Tem que ter. Porque foi, tipo assim... Sabe quando acontece, você tipo, meu Deus, e ajuda psicológica aí, então, nossa, foi essencial. Não só dessa parte, né, que eu fui mordida, acho que quem tem aí bichinhos de estimação, né, é um grande apoio, acredito. Agora, mudando o foco um pouco para mais uma parte do que a gente vai trazer, porque como a gente está situando vários cursos, várias pessoas que estão com a gente aqui no nosso podcast, né? A gente vai trazer um pouco de ciências contábeis. Sim. Você é boa em cálculo? Péssima. Eu acho que eu também sou, até portanto eu escolhi algo que não tem nada a ver com exato. Eu sou péssima. E me conta aqui, vocês aí de casa que estão assistindo a gente, vocês é boa em exatas ou não? Vocês já da parte mais de urbanas, mais fora, numa área do português aí. A gente fala dessa área porque hoje tudo que envolve na nossa vida, eu acho que desde a gente pequeno, quando a gente nasce num hospital, né? Cálculo. Obviamente, quando a gente é criança, a gente não vai saber disso, que a gente aprende a partir do 6º ano do ensino fundamental. Só que a gente fala que hoje tudo, principalmente pra gente que já tem acima de 18 anos, vamos falar que é acima de 16, que é onde começa o jovem aprendiz, né? Você aprende ali o cálculo financeiro. Sim. Que é onde hoje está muita dor de cabeça também, que é os processos seletivos de trabalho. Sim. Que tem muita gente, e mais uma vez a gente foca na psicologia aí, porque muita gente já está saindo com trauma de serviço. Sim. E a gente fala porque aí, ciências contábeis está aí para fazer a finalização da dor de cabeça do encerramento de contrato, por um exemplo. Então hoje essa área das ciências contábeis é uma parte muito grande, fundamental. E eu acredito também que é onde o direito entra, né? Que ali muitas das vezes acaba com o psicológico da pessoa por causa de abusos ali, né? Dentro da área do porque comigo isso aconteceu. Inclusive, eu não sei se eu nem deveria estar falando, mas eu não vou falar mais nada. Eu estou em um processo, né? Contra uma empresa, mas... então, a gente vê que a gente precisa ter noção de tudo que a gente convive hoje. Desde a parte finalística até a parte que se inicia de um processo. Então, a gente vai trazer aqui mais para vocês, focando nessas partes da psicologia. Uma hora a gente vai trazer uma parte do advogado, uma medicina veterinária, talvez no próximo episódio. Muitas coisas legais a gente vai trazer para vocês. E vamos falar um pouco da importância entre as outras áreas? Como que elas integram, como que são as áreas diferentes, o que elas vão fazer e o que elas vão falar pra gente certinho. Nada são flores, né, gente? Mas acredito que ali tudo que é desafiador, a gente... Como que eu posso colocar assim? Eu acho que fica mais importante pra gente. Vamos falar que as áreas, elas não andam sozinha. Igual aquilo que a gente tava falando. Realmente, uma depende da outra, né? Igual, que é um grande desafio, o marketing, ele precisa ter contabilidade. Porque, querendo ou não, a gente fala... mas tudo a gente vive em questão de ciências contábeis. Tudo a gente tem que ter um número. Gente, eu sou uma pessoa que eu sou péssima em exatas, igual eu falei. Só que, querendo ou não, a gente
futuramente a gente usa exatas no marketing. Porque é onde que você tem que ver cálculos que vai chegar, a visibilidade do vídeo, curtidas, se ela tá na direção certa. Então, querendo ou não, você usa uma parte ali do cálculo, que é onde entra um pouco, pelo menos, das ciências contábeis, né? O que manda mesmo, assim, eu acho que é a comunicação, né? Eu acho que é a parte mais desafiadora ali, igual você falou, você não é muito boa, eu também sou péssima, gente, em conta, matemática. Eu acho que essa é a parte, assim, mais desafiadora. Porque como que você vai confiar ali numa pessoa, numa pessoa da área, sendo que você não conhece? Então, acho que a comunicação é a principal forma ali de você sentar e explicar, ter pessoas de confiança ali da área, e a gente fala hoje da psicologia que a gente tem que tratar muito com a saúde mental. Hoje, saúde mental também, ela tá um caso muito grande. Saber se comunicar, se colocar, se posicionar. E o estar bem físico nosso também, como aparência, que muita gente hoje, igual eu citei anteriormente, né, que eu falei que a nossa aparência hoje, às vezes, muitas das pessoas, elas frequentam psicologia por conta disso, vive comparando entre outras pessoas, que hoje isso na internet é muito. Então, querendo ou não, hoje muitas pessoas vivem de aparência, hoje muitas pessoas vivem de se ver. Você vê outra pessoa e você quer aquilo, e acaba que isso te afeta. Muito. Acaba que você precisa de um profissional. E falando aqui agora em arquitetura, você já viu como que tá Divinópolis? Algumas partes estão boas, outras estão, assim, deixando a desejar, né, gente? Assim, tá... E a gente fala, né, que em questão disso, a arquitetura, ela influencia várias situações de urbanismo. Então, a gente vê, por exemplo, hoje Divinópolis, a gente até considera uma cidade que tá elevada, que tá numa condição boa, mas em algumas partes, a gente vai para Belo Horizonte, a gente já vê uma diferença totalmente. Então, aí já entra muita arquitetura, né? Acredito que a arquitetura e a área, assim, da psicologia entram juntas aqui em Divinópolis nessa questão, acho que assim, do medo, né? Porque, igual você falou, eu falei mais cedo, tem várias partes, assim, que estão deixando a desejar. Então, acho que isso gera um medo na sociedade, ali naquelas partes mais escuras, menos... que eles, assim, estão dando menos atenção, né? Por exemplo, aqui nessa rua de baixo mesmo, da UNA, que tá bem escuro, que gera medo. Exatamente. Assim... Eu, por exemplo, igual semana passada, eu saí daqui da faculdade. Eu quase fui assaltada aqui no quarteirão de baixo. Porque não tem uma iluminação. Então, tipo assim, a gente fala também porque... Isso agora, principalmente, porque vai acontecer muito. Inclusive, é ano de eleição. Então, a gente vai ver que vai mudar bastante coisa aqui na cidade. Esperamos que sim, né? Esperamos, mas isso aí você já viu, né? Todo canto eleitoral, quando tem, acontece sempre perto das datas. Então, você pode esperar alguma coisa que vai acontecer. E hoje a gente fala aí também, agora focando na parte dos desafios, né? De cada pessoa, a gente fala assim, hoje, todos os trabalhos, eles são diferentes. A gente entra em contracepção, a gente vê que a gente trabalha com várias coisas ao mesmo tempo. Só que aí a gente para e pensa que existe desafios sobre isso. E os desafios são muito importantes, querendo ou não. O que você acha, Sabrina? Eu acho que é um assunto, tipo assim, de extrema relevância. Porque é desafiador você entrar numa área que você não conhece, exige muito respeito, a gente tem que ter, né? Eu, na parte da odontologia, igual eu expliquei, a minha área engloba direito, psicologia. Eu não tenho muito, assim, direito de fala, porque eu não estudei sobre aquilo, então eu tenho que ter muito respeito. Na hora de entrar na marketing, tem que ter muito respeito. Você tem que ter muita cabeça também, né? Porque, igual, por exemplo, a gente fala aí até em questão de um vendedor, que é necessário hoje. E a gente fala nisso também porque hoje existe, a gente até puxa de novo pela área do marketing. Hoje é muito difícil ter comunicação, principalmente audiovisual, você olhar pra pessoa, ser olho a olho, ser cara a cara. Então, hoje a comunicação, ela é muito falho pela gente e por qualquer parte de profissão. Sim. E, assim, a comunicação, vamos e viemos, né? Cada um existe forma de pensar, de agir. Então, acaba que isso vira uma forma muito brusca, muito ali que fica difícil. E isso é onde a gente fala que cada um que tem a forma de pensar e de agir, cada um tem a forma de falar, é onde entra as falhas que a gente tem em cada área, né? E falando disso, tem alinhamentos,
conflitos, que é dentro da área de cada coisa que acontece. A gente fala conflitos, pode ser financeiro, pode ser estratégia de marketing, que acontece bastante. E decisão de tomada. Por exemplo, tudo que você tem que decidir. Todas as áreas, sim. Tudo hoje você precisa ter uma tomada de decisão. Sim. Isso para quem vai cursar, né? É parte do marketing, ciências contábeis. Então vocês podem saber que isso vocês vão entender, vocês vão pegar partes de cursos assim para vocês saberem decidir o que vocês vão precisar, o que vocês têm que tomar, aquela parte da decisão. Sim. E a falta de integração também, né? Porque ela é muito grande, dificuldade em organização, fazer partes de divisões, dividir as tarefas, responsabilidades e até mesmo comprometer com o trabalho em equipe, que a gente hoje volta a falar novamente do serviço aqui em Divinópolis, inclusive tá muito difícil de achar gente para trabalhar. Muito difícil. Então é aonde entra o trabalho em equipe. O trabalho em equipe. Isso é muito difícil da gente achar. Muito. E se a gente falar isso, parar pra pensar na questão do desenvolvimento, a gente tem que ter o quê? Respeito, colaboração. Que é uma parte muito grande. E, inclusive, a comunicação é a mais parte principal que a gente tem que ter. E a gente fala até mesmo isso porque a gente tá gravando um podcast. Sim, tem comunicação aqui. Eu vou falar a verdade, gente. Eu comecei a conversar com a Sabrina, foi até mesmo pelo caso do podcast. Foi. Então, hoje a gente vê que uma comunicação faz totalmente diferença. Faz todo sentido. Olhar, olho no olho, sim, boca a boca, você saber visualizar ali a pessoa. E detalhe, você tem que saber superar seus desafios. Você já imaginou? Imagina você não conseguir superar o medo. Isso tem muita gente que não consegue, né? O desafio tá aqui hoje, né? Vamos combinar. Tá aqui hoje, vamos falar. Tá aparecendo, falar. E a gente fala nisso porque a gente tendo essa parte aí, a gente tem mais respeito, um trabalho mais melhor, a gente tem um serviço mais eficiente. Sim. Que a gente toma conta. E hoje eu falo assim, muita gente poderia estar segurando muitas pontas por fazer cada parte de cada pessoa, mas hoje, puxa, é muito difícil isso. Aí agora, pessoal, a gente vai entrar um pouco nas histórias, né? Só que antes, vamos puxar um pouquinho aqui para as perguntas, vamos mudar um pouquinho o foco aqui, vamos ver o que a gente vai falar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como que o marketing, no caso que você acha, né? Que ele pode contribuir para aproximar profissionais de diferentes áreas e melhorar a comunicação para a sociedade? Sim. Eu acredito... não vou citar nomes, né? Vou ir um pouquinho assim, fora da área que a gente tá falando, dentro e fora. Nessa parte da odontologia, mais pra parte da estética, esse tempo pra trás eu tava escutando uma pessoa conhecida comentar que tava gerando um debate aí na internet que um profissional pediu um auxílio de uma... Como é que chama, né? Aquelas pessoas que fazem sobrancelha? Design de sobrancelha, né? Pediu o auxílio dessa pessoa, sabe? Porque ele conseguia fazer aquele lift, né? Mas a paciente em questão queria o design da profissional. Então, ele entrou ali em conjunto, né? Chamou ela e eles fizeram um trabalho excepcional ali. E isso a gente fala hoje muito que acontece, porque geralmente a gente fala que um profissional, ele pega e fala: vamos pegar e eu vou fazer uma coisa bacana, vamos divulgar um curso. Sim. A gente sabe que divulgar curso, a pessoa que mexe nessa área, ela vai estar ali para dar o curso. Sim. Então a gente pensa assim, eu falo porque a minha tia, ela mexe com essa área, ela design de sobrancelha. E são áreas, assim, extremamente... contrárias, né? Tipo, mexe ali na estética, mas não... Assim, a gente pensar um dentista e uma designer de sobrancelha, mas... Exatamente, só que aquilo que eu te falo é a questão da situação, igual a gente estava falando que, por exemplo, tá o profissional, vamos divulgar um curso. A questão disso é o que e o porquê. Quando você divulga um curso, isso eu tô falando na minha área agora, do marketing. Quando você divulga um produto, um curso, você precisa ser 100% eficaz naquilo que você está anunciando. Ou seja, você vai dar um curso. Se você vai dar um curso, a pessoa que está ali, que ela é dona da página, ela tem que fazer isso. Mas beleza, eu preciso de 2 pessoas para modelo.
Mas aí, uma pessoa de modelo tem que estar especificado ali, gente, na hora que vocês forem postar, que vocês dão curso, algo do tipo. Sim, sim. Que uma pessoa para modelo é para pessoa dona que dá o curso demonstrar para a pessoa que vai aprender. Sim. E a outra modelo, ela vai ser simplesmente uma assistente, que a gente fala, né? Ela vai estar ali, ela vai estar sendo, entre aspas, a cobaia, porque a pessoa que aprender vai estar ali. Só que a pessoa que dá o curso vai estar ali em cima. E isso também é em questão de, que a gente fala até da sua área. É que você estando ali, quando você estiver aprendendo, fazendo alguma coisa na parte dos dentes, né? Acredito eu, sempre vai ter ali. Ela vai fazer algo em alguém e o professor vai estar em cima ensinando ela a moldar um dente, a tirar uma cárie, ou Como até já mesmo estamos, colocar a massinha. Exatamente. Sim, a resina ali, seja um curativo, tudo. E eu acho que isso já responde, né, a segunda pergunta. Como que ela envolveria é, na odontologia. Sim, isso já responde. Então, vamos para a terceira? Claro. Então, o que você acha? Qual que é a importância de entender o comportamento do público ali, né? Na atuação das profissões, de profissionais de áreas tão diferentes, assim, que nem eu falei, a Nail não, desculpa. Nail designer. Nail design é de mão, né? Hoje é design de sobrancelha, tudo que for envolver. Só que a gente fala assim, a importância de entender o comportamento do público. Por quê? Primeiramente, a gente fala, volta a situar na designer, na questão do design de sobrancelha, a gente fala pela questão de que hoje tudo você tem que olhar pela pessoa que tá ali. O que ela tá procurando. O que ela tá procurando. Ou quando a pessoa tá ali fazendo uma situação, você tem que ver como que a sua paciente está. Por mais que a paciente não consiga falar, eu tô sentindo uma dor, isso tá me incomodando, o jeito que a paciente comporta já fala. Então é aí aonde você realmente entende que o marketing entra não apenas na negociação, nas escritas, nas falas, ela entra até na hora que você olha como que a pessoa reage, como que ela fala. Sim. Exatamente. Então isso a gente fala que é em diferentes áreas. Igual mesmo a gente fala aí da polícia. Quando acontece um crime, quando comete um crime, como que será que a polícia ela desvenda algo só de conversar com a pessoa? Posicionamento, olhar, fala, boca, jeito, posição, por exemplo, igual eu tô falando aqui com vocês debruçada na mesa. Agora eu tô aqui encostada. Então isso já é uma posição que talvez que se eu tivesse cometido um crime, Deus me livre, mas a polícia estaria ali, né? Já te acusaria de alguma coisa. Me acusaria de alguma coisa só pelo jeito que eu estiver. Sim. Agora, vamos lá. Na sua visão, quais são os principais erros que um profissional de uma área comete ao tentar aplicar o marketing no dia a dia? Eu acho que é igual você estava falando agora mais cedo, sabe? O paciente, vou falar da minha área. O paciente, ao entrar, ele já te avalia ali. Você tá avaliando ele e ele tá te avaliando. E o marketing, assim, na parte da odontologia, o boca a boca é o melhor que tem, gente. Hoje em dia, existe muito Instagram, existe, assim, você divulgar. Mas o boca a boca, você tratar o paciente bem, é igual você falou, ele não precisa falar, você saber ler a expressão dele, saber, assim, antes dele falar, você não adivinhar, né? Mas você lê e você saber, você entender. Sim. A gente fala até mesmo na situação hoje de lojas do dia a dia, vamos supor. Sim. Gente, eu trabalho hoje na famosa Queen aqui da cidade de vestidos de festa. Sim. Então hoje a gente percebe-se ali que qualquer loja que você for trabalhar, hoje, graças a Deus, é onde eu trabalho, as minhas avaliações lá são muito boas. Sim. São só com 5 estrelas. E tem gente que comenta melhoria também hoje, que faz parte. Por isso que a gente fala onde engloba o marketing. Porque o marketing, ele engloba em várias pessoas. Não só de você estar cursando, por exemplo. E a gente fala nessa situação aí pelo fato de que hoje, desde o cliente que entra dentro de uma loja, ele faz o papel do marketing. E eu vi uma frase esses dias hoje que foi muito interessante, que não existe um marketing melhor do que o seu próprio cliente. Não existe. Porque às vezes a gente faz hoje o marketing. Eu pago o profissional para fazer o marketing, para entregar vídeo, para entregar foto, para entregar mídia, para entregar tudo, para chegar até em outra cidade, outro estado, até outro país. Não adianta nada. Mas se você não tiver um tratamento bom dentro da loja, não adianta como nada. Que a pessoa te recomenda? Hoje o que acontece? Se eu for com você, porque hoje você cursa odontologia, você mexe com outra coisa?
Eu sou manicure também. Então, Manicure, vamos supor, aí a gente fala assim, eu vou fazer um atendimento com você hoje, você vai fazer meu pé hoje. Sim. Se você deixar tirar um canto meu, ou se você fazer vamos supor, uma francesinha, bife, que todo mundo hoje mexe, todo mundo é apaixonado por francesinha aí na mão, o que mais sai. Aí a gente fala assim, será que se você fizer uma francesinha torta, ou se o esmalte der pelo menos uma bolinha, ou ficar muito transparente, você acha que como se fosse a primeira vez que eu estiver fazendo isso com a pessoa, né? Você acha que eu vou recomendar seu trabalho? Não vai, gente. Não vai. Então, por isso que a gente fala que não existe um marketing melhor que o do nosso cliente. Sim. Igual na loja onde eu trabalho. Se a gente não tem um ótimo atendimento, um atendimento eficaz, então, obviamente, não é porque tá tendo comentário bom. Graças a Deus, hoje tem muito comentário bom. Inclusive, amo meus patrões, né? Que eles são perfeitos. A gente fala que hoje tudo que a gente tem, tudo que a gente convive ali dentro, né? Dentro da loja, é por causa deles também, porque eles sabem tratar a gente bem. Então, a gente fala isso porque é convivência. Sim. E isso, pra gente trabalhar bem, pra gente conviver bem, depende da pessoa que comanda a gente. Já voltamos na área psicológica, né? Psicológica. Então, isso tudo depende muito ali de quem tá através de cada pessoa. Então, pra eu te atender bem, meus patrão tem que fazer alguma coisa pra eu estar com um sorriso no rosto de cada dia. Do trabalho, um ambiente agradável, um ambiente leve. Sim. Obviamente, a gente fala que tem uns clientes aí que chegam aí que são meio pé pra trás, né? Mas isso... A gente não fica pra trás também, não. A gente também não fica pra trás assim, não, viu, gente? Se vocês fazem raiva na gente, vocês podem ter certeza que a gente faz raiva vocês no dobro. A gente demora um pouquinho mais aí na raiva. Tem como, não sei o que, já tem cliente que chega lá e não dá nem bom dia, primeiramente. Ou você que, por exemplo, vai mexer com odontologia, ou você que faz aí a parte da manicure, né? Sim. Se uma cliente chega e não dá bom dia, gente, eu acho que eu gosto de atrasar a vida da pessoa, dependendo da situação. Tem cliente que chega lá na loja, não dá nenhum bom dia, só pergunta a coisa direto. Ou já chega falando assim, será que tem como você fazer as coisas? Sabe, daí que me dá vontade de demorar mais. Você acredita que eu sou desse jeito? Porque eu sei que se fosse comigo, se eu falar que eu tô muito atrasada, eu tô com muita pressa, eu sei que a pessoa vai me fazer a hora com a minha cara, isso em qualquer loja. Sim. E voltando na parte do atendimento ao público. Detalhe, gente, escuta essa daqui. Eu tenho um casamento pra mim ir, né? Inclusive, estou super ansiosa. Agora, vamos contar aqui, focar nessa parte aqui, que eu fui numa loja aqui de Divinópolis, que eu não vou citar nomes, porque isso aí, se eu citar nomes, já vem a área do direito. Aí, voltando nessa parte aqui. A gente fala que atendimento ao público manda muito. Gente, eu precisava comprar um sapato e o atendimento dessa loja foi tão ruim que eu fiquei muito chateada. Graças a Deus, eu fui em outra loja que, inclusive, a minha patroa compra lá. Sim. E ela me indicou. E o atendimento é mil maravilhas. Gente, eu cheguei nessa loja, eu dei um boa tarde pra pessoa. A pessoa não quis me dar nenhum boa tarde. Eu perguntei aonde ficava o sapato dourado, porque eu queria um sapato dourado, porque eu vou usar amarelo no casamento, né? Aí, ela virou e falou assim, não, é só você seguir reto e virar ali no fundo, que todos os sapatos dourados estão ali. Gente, como que você custa ir numa loja, você não sabe nem aonde ficar as coisas na loja, porque eu, por exemplo, eu nunca nem entrei naquela loja, eu nunca fui uma pessoa de comprar nessa loja. E uma pessoa só fala, você vai virar ali e ali, todos os sapatos estão ali. E o melhor, o detalhe vem agora, eu perguntei a ela o preço de um dos sapatos e ela virou pra mim e falou assim, você não tá vendo a etiqueta aí, não? É só você pegar e você olhar a etiqueta. Gente, eu não volto. Eu saí lá, tipo assim, de boca aberta, porque, tipo assim, você vai perguntar o preço porque você tá com uma dúvida. Sim. Se você tá interessado no preço, é porque você quer comprar o produto. Sim. É como se a pessoa estivesse desfazendo de você. Pergunta se eu comprei o sapato lá. Aí eu sou daquelas pessoas que também gosta de fazer raiva. Eu fui e comprei na loja do outro lado da rua. E, tipo assim, o sapato era muito mais barato, tá, gente? Porque, com todo respeito, o sapato que eu tinha olhado nessa loja era quase R$300. E eu comprei um sapato de 200. Mas a gente fala, assim, que a questão, tipo assim, o tratamento é totalmente diferente. A menina da outra loja quis colocar o sapato no meu pé. Ela teve que abotoar o sapato no meu pé. Ela não deixou nem eu abotoar o sapato. O tratamento ela perguntou o que eu queria. O tratamento ali é totalmente diferente. Você vê ali muito na organização isso mexe também. Muito com o psicológico. O marketing que você já tá aqui falando pra gente. E sabe o que eu falo que eu fiquei com raiva? Sabe o que eu fiz? A pessoa que me atendeu da outra loja, que falou essas coisas comigo, que eu odiei o atendimento, ela tava bem na porta lá na hora. Aí eu passei com essa colinha assim de sapato, mó felizinha assim, falando que, ó, só pra você aprender. Achou que eu não tinha dinheiro, né, amiga? Que, ó, sacola. Comissão ali foi embora, foi pra outra menina.
Foi pra outra. Foi pra outra pessoa. Gente, então eu acho que é isso, né? A gente colocou muito bem, assim, muitos exemplos, trouxe aí histórias muito legais, de todas as áreas, de todos os cursos. Eu acho que foi um bate-papo muito legal. Exatamente. Eu gostei bastante. E a gente fala assim, a gente vem agradecer vocês agora. Sim. Espero que vocês curtam bastante esse vídeo. Sim. E espero que vocês peçam algo mais parecido com isso aqui, ideias, né? E detalhe, gente, já segue aqui o canal, já ativa o sininho pra vocês deixarem aí bem ativado, porque qualquer vídeo que chegar nesse tipo de conteúdo já chega logo a notificação aí pra você. Sim. E nosso Instagram vai estar aqui embaixo também. Então você já vai lá, segue nosso Instagram, porque por lá a gente vai postando também. Mais até coisas. quando o conteúdo tá aqui, por exemplo, eu tô gravando aqui, a pessoa que tá aqui acompanhando a gente, ela já soltou lá um spoiler do que vai acontecer no nosso Instagram, desse vídeo que vai subir aí pro canal. Então vocês fiquem de olho, segue o nosso Instagram, igual eu falei aqui, que tá aqui embaixo, já clica no vermelhinho aqui e ativa o sininho do nosso YouTube, viu? Lembrando pra vocês. E outra, detalhe, compartilha o vídeo com todo mundo, porque quem sabe a gente faz mais alguma coisa parecida com isso, um bate-papo melhor aqui, né? Ou até mesmo... A gente vai colocar uma caixinha de pergunta, talvez depois lá no Instagram, né? Perguntando o que vocês gostariam que a gente falasse, que a gente viesse aqui no podcast gravar, tirar alguma dúvida, um bate-papo com vocês, talvez, ou fazer uma live, quem sabe, né? E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e tchau. Até o próximo episódio. Até o próximo.